Saravá Umbanda! Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui no nosso canal de aulas. Aulas gratuitas de Umbanda com Paulo Belo. Hoje nós estamos aqui com uma visita ilustre e vai falar sobre as coisas da nossa religião. Umbanda, um culto à natureza, um culto à espiritualidade, uma síntese religiosa. É a nossa religião de Umbanda. Eu estou aqui com o Pai Miguel. Pai Miguel, seja bem-vindo ao nosso canal. Opa, um cordial cumprimento a todos os irmãos e irmãs, né? Os nossos queridos umbandistas. É um prazer estar aqui com o Pautis, né? E nós dirigimos aí a questão de trocarmos algumas experiências, né? Trocarmos algumas informações. Sou Pai Miguel de Xangô, do Templo do Caboclo Sete Pedreiras e Vó Emília de Guarulhos, também dirigente de outras instituições e desempenho aí um papel já de alguns anos a favor da questão da defesa, promoção e tudo aquilo que é necessário em prol a melhorar a nossa religião. Também tenho assim muito carinho e respeito por levar a informação e efetivamente é aquilo, né? Eu acredito que o nosso processo é de educação e reeducação sempre e levar adiante o que é bom, divulgar aquilo que tem valor e fazer o esclarecimento ao público, né? Esse é o intuito que eu acredito de hoje nós estamos aqui, levando aí o assunto até vocês. E boas e positivas energias, vibrações em tudo aquilo que nós estamos fazendo e tudo aquilo que possa ser empreendido em torno do nosso assunto de hoje, né, Patrícia? Maravilhoso. E hoje eu trouxe o Pai Miguel aqui para a gente falar um pouquinho sobre médiuns de Umbanda e outros tipos de mediunidade que ele vai estar citando, que é extremamente valioso e valoroso a gente falar sobre esse tema. E Pai Miguel, a gente tem aí hoje uma leva de novos médiuns se aproximando da religião, muitos amigos têm falado dentro dos seus terreiros que a aproximação dos jovens hoje está bem interessante. E é lógico, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da mediunidade, mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Mediunidade, na sua época, o médium de desenvolvimento, como é que era o processo? Como é que era? Porque eu sei que tem uma diferença, né? Cada época tem uma maneira de situações e tal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Na verdade, a questão de mediunidade, no meu caso, surgiu muito cedo. Somente que dentro do processo da minha família era um pouco complicado a aceitação da religião de Umbanda, o Candomblé e as suas vertentes, né, os cultos voltados assim mais ao fenômeno da natureza, por uma questão, óbvio, de época, né? O meu processo mediúnico ele se deu em duas etapas, né? No processo vindo dentro da doutrina espírita e o trabalho de desenvolvimento, acompanhamento, como é uma casa sobre a doutrina de Kardec, do cunho disciplinado do que seria, porém de forma muito sempre aberta, né? De forma muito eclética, nunca de forma fechada, uma forma muito vedada, compreendendo todo o universo que roda em torno da mediunidade. Então, dos meus 12 anos de idade até aproximadamente os 24, 25 anos, esse foi um dos processos que ocorreu, porém, dentro dos 23, houve a manifestação do que seria uma entidade típica do que é a doutrina de Umbanda. Aí a coisa se colocou um pouco mais complexa, porque de parte a parte, principalmente naquela época um pouco mais atrás, não havia assim uma compreensão e entendimento dessas questões. Existia ainda, né, um certo pré-conceito, uma pré-concepção por falta de maior compreensão, e aí houve a migração do trabalho que era exercido, né? Cheguei a desenvolver o trabalho de doutrina e educação mediúnica ou desenvolvimento mediúnico, conforme uma das falas, né, que nós temos, daqueles que seriam os futuros médiuns kardecistas, e houve então essa passagem. Ali encerrou uma tarefa, né, a parte do que ético e técnico ou operacional do que seria a manifestação humanizada dentro da linha kardecista ou dentro da doutrina de Kardec. Terminou e eu comecei o processo de Umbanda. No processo de Umbanda, o
comecei do começo, né? Começa-se pelo começo. Eu comecei, apesar de haver a manifestação, né, da entidade que é o caboclo, que hoje eu sei que é o caboclo das Sete Pedreiras, naquela época, e do Exu, né, que veio para e passo, né, quase que na sequência, né, muito ato contínuo, né, o senhor Viramundo, ali começou o meu aprendizado camboniano. Então eu comecei pelo começo. Nossa, muito legal. Né, adquirindo o conhecimento de cambonear as entidades, né, tive a oportunidade de cambonear na época o dirigente da casa, que era uma das entidades que atuava através do pai pequeno daquela casa, e às vezes do pai de santo, né, o Babalorixá, que era o titular. E assim eu fui envolvendo no processo até ser adequado o conhecimento e o entendimento do que ocorria lá, para não haver, né, as trocas e não haver as misturas. Né? E eu aprendi, né, que é uma fala que eu tenho até hoje: ado, cada coisa dentro do seu quadrado. Porque são universos que caminham paralelos, são universos que têm os seus princípios, seus fundamentos. Ambos têm o seu valor, têm a sua importância, assim como o candomblé também não deixa de ter a importância dele na questão das manifestações e possessões por parte dos seres da natureza, principalmente das forças da natureza, que são os orixás. E cada um tem a sua especificação, cada um tem o seu campo de atuação. Todos importantes, todos válidos, nenhum deles é mais, nenhum deles é menos. Eles se complementam até, se a gente for analisar mais profundamente dentro de um determinado ponto de vista. Somente que cada um tem a sua marcação, tem a sua forma e seu fundamento. E aí dentro do candomblé então se divide nas várias formas de inquinces, undunces e orixás propriamente ditos, conforme é o universo do candomblé. É assim, e dentro do meu aprendizado foi passo por passo, degrau por degrau, não houve atropelo no processo. Eu acho isso muito legal porque assim, eu fiz essa pergunta por causa da escola, né? Porque isso daí não deixa de ser uma grande escola, sim, mediúnica, uma escola espiritual, porque a melhor escola que eu vejo, né, por mais que a gente tenha estudos, aqui nós estamos num canal de aulas, por mais que haja literatura, sim, por mais que as pessoas possam estar ali envolvidas com algum trabalho de informação dentro de um contexto religioso, mas a melhor escola ainda é dentro do terreiro. Com certeza. Tá. Até porque você tem a tipicidade de cada forma de cultura dentro do que é a tradição do nascimento da Umbanda, segundo a vertente a que pertence, a sua origem. Né? Nós temos aí todas, é o que eu falo, não existe mais, não existe menos. Todas elas são importantes. E se falar em Umbanda, é uma coisa bem, acredito eu, inteligentemente complexa, né? Porque você tem desde aqueles que defendem A, B, C, porém, no processo como um todo, né, seja lá qual for a origem que queiram dar à Umbanda, para que ela existisse, existiu o que é antes dela, que são os pretos velhos, que são povos originários que vieram da África. Existem os caboclos, que são aqueles que são os povos originários da América do Sul, da América do Norte. E aí você vai tendo os povos originários que eram ancestrais, que passaram para o mundo espiritual, e do mundo espiritual passaram a atuar no mundo material através da formatação dos médiuns. E isso daí é uma coisa bem legal. Você falou isso daí, eu me lembrei do meu bisavô. Meu bisavô, eu até falei aqui uma vez em uma aula aqui, nasceu em 1875, e ele já tinha muito voltado à questão do catimbó, né? Já tinha a questão das manifestações antes dessa formatação de Zélio, né? Sim. Então as manifestações elas são bem anteriores à questão de Zélio. A gente vê Zélio como um marco, né, como algo valioso e importante, mas houve vários expoentes que em partes diferentes do país acabaram manifestando, e cada um dentro da sua forma dos próprios guias, chefes de terreiro conduzirem, se formatou, né, essas várias linguagens e linhas que a gente vê e encontra hoje dentro da questão da religião. Eu acredito que o entendimento é esse mesmo, viu, Portista? Até porque, dentro do ponto de vista, é o que eu falo, né? Não existe maior ou menor valor. Todos têm seu quinhão de importância, né? Tem sua importância correlata
e acredito na mesma soma de monta, nem mais nem menos. E a questão do Zélio Fernandino de Moraes, né, da forma como é entendido, né, a manifestação do nascimento da Umbanda, que eles consideram tradicional, e que aí é uma questão somente de nomenclaturas. Nós brigamos por nomenclaturas, né, nós brigamos por palavras, e se perdemos nos processos em torno destas questões que se deixa de levar a essência, o fundamento, o sentimento, ou essas formatações das tradições, das formas como surgiram as manifestações desses povos originários, que eles se manifestam através do catimbó, através da Jurema, através da mesa de Allan Kardec, e se for permitido e for o ambiente favorável, se manifestam através da Umbanda, e a Umbanda também tem as suas várias formas de se expressar. E o Zélio Fernandino eu vejo como uma pessoa que, por entendimento, por questão de tradição de família, por uma questão, óbvio, de momento histórico, ele teve a sacada, ele teve o insight, né, de fazer o que? O registro do processo, de transformar aquela religião que era praticada de uma forma não formatada de ata, registro em cartório e existência enquanto instituição. Ele teve a oportunidade de fazer isso. Sim. Então, eu acredito que o valor de tudo aquilo que ele fazia de bom, de caridade, tudo aquilo que era manifesto, da forma como ele houve de se manifestar através do processo dos guias dele, contribuiu na questão da formatação intelectual do momento, daquela sociedade que precisava ter aquele choque de realidade, e ao mesmo tempo ele teve a sacada de fazer a materialização do processo da institucionalização da Umbanda através dos registros cartoriais. E uma coisa que eu tenho notado, eu tenho muitos amigos espíritas. Eu tenho notado assim que hoje o próprio espiritismo, embora existe uma parte que é muito resistente, ortodoxa, né? Ortodoxa. Então a gente tem uma parte que a gente vê que a manifestação dos guias de Umbanda dentro dos centros kardecistas aí é uma coisa que tem aumentado. Inclusive tive uma oportunidade de um grupo de pessoas, né, pertencentes a um determinado centro espírita, de pedir ali até uma ajuda para fazer alguns tipos de fundamento para dar sustentação ao trabalho dele. Lógico que isso daí não é uma coisa que a gente vê dentro da maioria dos centros espíritas, mas eu já vi determinadas situações ocorrerem como essa, e a manifestação dos guias, né? Eu até digo que a espiritualidade, o preto velho, o caboclo, ele não é umbandista, ele é da espiritualidade, ele se manifesta de acordo com a frequência e a necessidade daquelas pessoas. Isso daí, eu acredito muito nisso daí. Com certeza, né? Eu acredito também de que, independente deles serem hoje considerados, né, vamos assim dizer, espíritos, porque são livres, não estão vinculados a um corpo, não são almas, né? Porque eu entendo que a alma está mais vinculado à existência corpórea, à existência daquilo que é o processo de seu aprendizado, da sua evolução. Então a alma seria muito mais pertinente, segundo os kardecistas, a referenciar-se a quem ainda tem posse de um corpo ou está muito próximo ainda às vivências materiais. E o espírito é aquele que não deixa de ser, na essência, a alma um espírito, mas ele já é um ser liberto, já, né? Se desprendeu, né? Já se desprendeu desses processos que são nossos próprios. E aí cai nisto. São povos originários se manifestando independentemente da linha, ou tendo a oportunidade, eles fazem a caridade e se expressam da forma como eles quiserem. Seja dessa forma, né? E já vi lá, se voltar ao meu passado, num determinado momento, a minha formação, vamos assim dizer, aspas, né, de Allan Kardec foi dentro do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Foi a minha escola de aprendizado num primeiro momento. Num determinado momento, mesmo estando lá, existiam algumas casas de Umbanda na época que recorriam ao conselho doutrinário da casa, no sentido de que fosse levado o evangelho, fosse levado a formatação evangélica, fosse levado essa troca, né? O conhecimento do que era, né, a forma de ver, até mediúnica, do processo, para que eles entendessem, porque esse era o entendimento daquele regente, daquela casa que ele acha que somaria no processo do aprendizado e da especialização dos filhos que estavam naquela corrente naquele momento. E eu fui uma das pessoas que, destacado fui,
não sendo, né, na origem de lá, para levar o conhecimento para dentro do templo de Umbanda. E veja que tempos depois o que acabou acontecendo, eu migrei automaticamente, porque no meu histórico de vida, né, um pouco antes, meus avós, né, meu avô por parte de meu pai, e meu bisavô por parte de meu pai, eles eram ligados à religião. Um era ligado, era pai de santos de Umbanda, o outro era pai de santos de Candomblé, do que seria um Angola. Então, de qualquer maneira, foi rompido esse processo histórico, né? Por questão de meu pai ser militar e a parte da família toda ser da polícia militar, eles teriam um entendimento de que o Estado, então, naquela época, criava aquela divisão, né? Criava um certo estigma em cima das religiões, por questões de mistura que havia socialmente falando, entendiam que aquilo não era uma coisa boa, então vamos começar por aqui, que é o mais aceito, né? Porque vem da Europa, né? Vem de uma ideia eurocentrista, vem de uma formatação de que a sociedade aceita melhor você ser e se apresentar como um membro de uma casa de Allan Kardec, porque é uma coisa mais intelectual, uma coisa mais assim, uma coisa mais assado, sendo que tudo só, e se você hoje fazer, né, a peneira, ambos têm a sua importância, ambos têm o seu valor, né? E não é mais e não é menos. Só que o entendimento social da época, por questão do racismo, que é originário, né, infelizmente ainda permeia a nossa sociedade, essa visão racista ou essa visão extremista leva você a fazer separação. Criar castas, né? Quer dizer, eu sou mais evoluído, você é menos evoluído. Se eu pertenço à doutrina kardecista, eu tenho mais conhecimento, sou uma pessoa mais intelectual. Você é menos intelectual. Isso não existe. Mas a gente percebe que existe ainda esse tipo de contexto no meio, né? Porque ainda permeia no nosso meio essa visão, né? O Brasil, infelizmente, é um país que ainda, historicamente, tem as suas raízes dentro do racismo. Institucionalizado que foi por história e por questão de o Estado nunca ter tomado uma posição de efetivamente romper, né, com esses contextos que são essas idiosincrasias, né, da alma que se manifestaram para o mundo material e que do mundo material se transformaram em conceitos de sociologia e se enxerga que vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. São as questões históricas do nosso país. E elas permeiam o nosso meio até hoje e distorcem também as realidades segundo a visão, porque o ser que vai ser um religioso, ele passou pela sociedade. Então ele se contamina ou não por esses conceitos. Você acabou até resgatando, então, essa sua ancestralidade, né? Você veio para levantar a bandeira e seguir em frente com esse lado medíocre. É importante, até para os nossos irmãos que estão nos assistindo, a questão daquilo que ele passou como história, aquilo que eu vivenciei como história. Eu já tive uma situação que já nasci em berço da religião de Umbanda, né? Tive um processo bem interessante, né? Participando aí da casa de vô de santo, casa de mãe de santo, né? Cambonando também, né? De você cambonar, isso daí esse lado de você ter essa oportunidade de participar de um terreiro, de você cambonar, de você ter aquele tempo de maturação, de entendimento, de interpretação e de sentir, porque a mediunidade é uma coisa que você sente, né? Você sente dentro de você. E hoje, o médium de hoje, não que isso aí não exista, né? Mas o médium de hoje, eu vejo que assim, ele é muito, ele quer as coisas tudo para ontem. Instantâneo, né? Que é instantâneo. Miojo, vamos lá. E assim, eu vejo que o médium, ele sente pressa. Ele sente pressa. Tudo aquilo que ele quer fazer, ele já... um exemplo que é bem interessante. Às vezes você fala sobre uma determinada situação e a gente tem estudo dentro do trabalho. E aí você vê que o médium, ele vai buscar na internet, né? E fala, pai, eu vi isso daí, o senhor falou, eu fui ver na internet. Então, você vê que esse veículo, ele é um veículo que ele tem um lado bom, né? Mas ele tem um lado também, porque nem tudo que está sendo apresentado hoje, ele corresponde àquilo que, na verdade, que nós praticamos dentro da liturgia religiosa, né? É um universo bem complexo a internet. Ela é importante, ela tem seu valor, né? Só que nós não podemos nos esquecer
de que tudo pode ser socializado naquele espaço. Não existe uma restrição, né? Não existe ali nenhum tipo de censura. Então você registra o que você quer. Só que nós não podemos esquecer o que está sendo registrado é a sua experiência de vida com aquela situação. É a tua forma de ter aprendido e talvez seja uma das formas, não seja todas as formas, do aprendizado. E você vende aquilo como se fosse único. Então eu acredito que o grande problema que nós temos hoje nessas formações, eu acredito que nós temos que ser ecléticos, temos que ouvir, aprender, ler de tudo, passar pelo filtro. Qual é o filtro que isso tem que ter como convergência? Se você passou pelo começo e começou do começo, das bases, você vai ter o filtro. Sim. Ou seja, você, quando chega na Umbanda, né, como eu cheguei na minha época, comecei camboniano, até que eu amadurecesse ao ponto de falar, olha, suas entidades estão livres para atender no passe, estão livres para atender na orientação, estão livres para atender e fazer trabalhos, foram processos. Sim. E em cada momento, né, até que chegasse o momento de, olha, agora você está maduro o suficiente para você ter até a sua própria casa, você está em condições, porque você nasceu para isso também, né? Porque não é uma coisa de você querer, não é o que eu quero, né? É aquilo que tem que ser do meu destino, é aquilo que o caminho, ao ser trilhado, vai mostrando que é efetivamente a tua atuação, o teu norte de trabalho, de ser um dirigente de uma casa. Isso não significa que você é mais ou que você é menos. Você somente é um médium mais especializado, né? Mais experienciado, mais experimentado. Por isso que você chega a ser alçado à condição de ter uma casa. Ou se o teu objetivo de evolução de vida e missão dentro do processo, ou tarefa dentro do processo, é ser um dirigente de casa, você vai chegar a ser um dirigente de casa pelo processo. No primeiro momento, quando você está camboniano, é um momento precioso, é um momento do teu aprendizado, é o seu momento. Sim, isso aprende muito, né? É o momento onde você soma. Sim. É o momento onde você vai fazendo o quê? Né? Formatando a sua raiz, formatando a sua formação, formatando a tua doutrina do teu processo de descendência da tua raiz, para que você efetivamente possa mesmo saber o que está fazendo no momento seguinte. Então, experiente ao ponto de ler, ouvir, procurar, pesquisar, mas trazendo sempre dentro do processo do que é a tua raiz. Porque se você fazer um enxerto, às vezes ele dá certo e às vezes ele não dá certo. Concordo. Né? Porque toda enxertia ela tem que ter um princípio, ela tem que ter um propósito. Eu estou enxertando por quê? Qual a planta que eu quero obter? Né? Se eu não fizer o enxerto da maneira correta, não vai surtir efeito. E se eu fizer o enxerto, talvez não seja o correto. Eu tenho que trazer para a minha raiz. Não é que aquilo não deixa de ter valor, aquilo vai ter o valor, só que tem valor dentro daquela forma, daquela tradição, daquele aprendizado. E dentro da tua função, conforme foi dito, os povos originários também são de várias etnias. Sim. Então, de repente, o caboclo que dirige uma determinada casa pertencia à etnia de um determinado povo originário, que apesar de ser da África, era diferente do outro. Sim. Então, a forma dele conduzir o trabalho é uma. Se você enxerta, pronto, vai dar conflito ali de energia, vai dar um conflito de interesse, vai dar algum tipo de conflito que não vai ter um bom andamento, não vai ter uma boa solução, não vai ter um bom desempenho, não vai ter uma boa desenvoltura. É onde as coisas se perdem. Você me fez até lembrar uma situação, você falou do caboclo, né? O caboclo, o Biratã, teve uma oportunidade, teve um encontro com um índio que veio lá de Alagoas. E esse índio, ele veio para participar do nosso trabalho, ele se paramentou e ele, junto com o seu Biratã, fizeram uma gira de caboclos. Porque eu acredito que ali houve a questão da sinergia e outro estava dentro da mesma tribo, vamos colocar assim, né? Que é onde a gente entende e tem as interpretações das coisas. E se não dentro da mesma tribo, estava dentro do mesmo tipo e nível de aprendizado na questão de caminho paralelo. Sem dúvida. Então dava liga. Né? Sem dúvida. Vamos passar aqui algumas imagens agora.
do terreiro do Pai Miguel. Então aí temos algumas imagens interessantes do Congá. Tem uma imagem aí que aparece, que é ele recebendo uma placa sobre uma homenagem bacana que foi feita para ele. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa homenagem que foi feita. É verdade, nós tivemos a oportunidade de receber uma placa em homenagem do Instituto Carta Magna de Umbanda, em relação aos trabalhos que nós efetivamos, né, que nós executamos. Aquele dia foi um dia bastante assim, marcante, né, e até emocionante, de você ter um trabalho reconhecido, mesmo que não assim de forma primeira, mas depois de uma série de atividades, uma série de tarefas empreendidas a favor da comunidade Umbanda, nós recebemos então, por parte do Instituto Carta Magna, esse reconhecimento. Eu acredito que não por vaidade nem por orgulho, do ponto de vista negativo, né, mas sim um orgulho positivo, de você ter, né, o reconhecimento. Acho que tudo na vida requer que você reconheça o valor da outra pessoa. É isso que dá a interação e, acredito, o equilíbrio entre as várias relações, seja as relações pessoais, sejam as relações comerciais, sejam as relações sociais comuns, sejam as relações sentimentais, né? Há de ter sempre o reconhecimento de parte a parte daquilo que você executa e daquilo que você faz. Para mim foi um dia muito gratificante ter a presença da figura do Pai Ortiz, da esposa dele, a mãe Cláudia, né, e todas as demais pessoas, né, os filhos de santo e as pessoas que lá estiveram, comungando conosco daquele momento de plena gratidão ao Criador pelo trabalho e reconhecimento, porque tudo aquilo que nós fazemos e empreendemos é em honra e glória ao grande arquiteto do universo, ou seja lá qual o nome que cada um dê dentro da sua religião, a Deus, o nosso divino Criador. Com certeza. E uma coisa bacana é que assim, tudo é uma questão de... é o mérito, é o que é conquistado, é o que também é apontado. É que nem a questão, como estava sendo falado, sobre se tornar um sacerdote, um dirigente espiritual, o popular pai de santo, mãe de santo, né? A gente sabe que para a pessoa chegar em determinadas situações, nada que aquele negócio, olha, eu sou um médium de Umbanda, eu sendo um pai de santo, eu vou estar mais evoluído, que isso daí as pessoas pensam muito isso, sabe? Eu acredito que para você se tornar um dirigente espiritual, um pai de santo, e para exercer determinadas funções, porque para exercer uma função para dignificar a religião, não necessariamente você tem que ser um dirigente espiritual. Qualquer médium pode realmente se empenhar e fazer a diferença. Isso daí é a grande verdade, né? Agora é lógico, eu costumo brincar, Pai Miguel, que a pessoa quando se torna um dirigente espiritual, recebe um X nas costas, né? Tanta gente querendo ser, eu quero ser pai de santo, quero ser... Mas assim, é uma grande responsabilidade. Eu acredito que a pessoa tem que ser apontada para se tornar um dirigente espiritual. E a gente vê de uma maneira muito crescente, eu não sou contra a curso, eu dou curso, né? Mas a gente vê a questão de um trabalho onde a pessoa se forma sacerdote ou recebe o título de sacerdócio, recebe um diploma, e o que eu notei em alguns agrupamentos, não vou generalizar, médios em desenvolvimento, recebendo um título deste, né? Que é exatamente algo de grande responsabilidade, né? Então, assim, eu acredito que a pessoa, para ele chegar no ponto de ser realmente consagrado, um dirigente espiritual, está exercendo um sacerdócio, isso daí tem que ter exatamente o apontamento da espiritualidade, assim como foi consigo, né? Com certeza. Eu acredito, Portis, comungo do mesmo princípio, né? Os cursos, eles têm os seus valores, têm as suas importâncias, e eles têm a sua mensura de efetivo peso no processo, no sentido de formação e informação. Isso é indiscutível, né? Nós nunca vamos poder desmerecer os bons trabalhos, desde que eles sejam bons trabalhos de fato e de direito,
e bem alinhados com determinados princípios éticos, morais, e muito mais do que isso, né? Eles sejam, obviamente, tem custo, né? Mesmo que eles sejam remunerados, mas que eles sejam no justo remunerado e dentro do processo daquilo que efetivamente vai haver a contribuição, né? Que eles sejam positivos e propositivos para a melhoria do ser, para a melhoria dos processos. Eu só discordo do seguinte: um curso, né? Apesar dele ser importante, da formação e informação, e ele crescer o seu conhecimento intelectual, né? O seu conhecimento dos processos, e conhecer melhor a ciência de Umbanda, conhecer melhor a ciência dentro daquela vertente, tudo tem o seu valor. Só que o terreiro, né, ou o trabalho do terreiro, ele vai dar uma coisa que os cursos não dão, que é a fundamentação. Sem dúvida. Né? A fundamentação é diferente de formação e informação. Eu posso ser muito bem formado, mas eu não sou fundamentado. É aonde se perdeu a raiz. No caso, a vertente de Umbanda, da qual o senhor representa, né? Ela tem um fundamento. Sim. E o fundamento você vai aprender ele convivendo, vivenciando e convivendo com os processos. E são processos, são graus e degraus que você vai trilhar durante o processo até você ser efetivamente bem fundamentado para exercer a sua tarefa. Essa que eu acho que é a distinção. Não sei se eu me fiz entender, né, se o público entende dessa forma, mas essa é a forma que eu acredito ser a correta. Eu vejo que hoje o momento atual da Umbanda, com esse crescimento que ela está tendo, porque a gente percebe o crescimento da religião através também das múltiplas lojas que vêm se abrindo de artigos religiosos de Umbanda e Candomblé. A gente vê que a religião está crescendo, terreiros estão aparecendo. Eu tive a oportunidade de ter filhos da casa que foram consagrados, né, de todo um trabalho de fundamentação e se tornaram dirigentes espirituais que estão aí fazendo seus trabalhos, né? Outros que estão surgindo, outros que inclusive no canal de aulas a gente vê se apresentar, nos grupos de WhatsApp nós estamos conversando. Então a gente vê que a religião hoje ela está em uma expansão. Sim. E eu acredito que hoje as pessoas estão naquele afã de querer saber, de querer aprender e tudo mais, e existe essa necessidade. Eu costumo sempre dizer assim: médium, você está assistindo a nossa aula, mas respeite seu dirigente espiritual, respeite a doutrina da sua casa. Nem tudo aquilo que eu estou falando talvez você esteja aplicando ou seja aplicado dentro do conceito que você está participativo. Eu tenho todo esse cuidado, né? De mostrar que a religião ela tem essa diversidade, ela é muito plural e tem que ter esse respeito na questão hierárquica. Isso daí é uma coisa que eu acredito que todos aqueles que têm um canal que faz um trabalho sério têm que ter a mesma dignidade de poder passar esse tipo de informação, né? E assim, eu observo, já vou passar a bola para ti, que eu quero pensar na Umbanda do futuro, né? Sim. Eu vejo que a Umbanda do futuro é a Umbanda que vai se estabelecer de uma maneira muito positiva, né? Nesse caminho, nesse momento que a gente está vivendo, e vai prevalecer o verdadeiro, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse pensamento, sobre o que o senhor imagina da Umbanda, futuro, dos nossos médiuns, né, dela em relação à própria sociedade, que a gente sabe que a gente foi muito satanizado o tempo todo por outros segmentos religiosos, e a gente vem com esse trabalho também de esclarecimento, não só para o religioso de Umbanda, mas para aquele que estuda a religião. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse lado. A Umbanda é um universo por si só de uma complexidade enorme. É algo muito superior à nossa capacidade intelectual de entendimento somente humanizado ou atual histórico, né? Porque ela está em constante evolução, como tudo, né? Na natureza está em constante evolução. Um cuidado que nós temos que ter nesse processo do aprendizado, somente para reforçar, existe aquela frase, aquele jargão popular que diz que a curiosidade matou o gato.
Então, nós temos que ter cuidado, né? A curiosidade positiva, né? Da curiosidade malsã. Ou seja, a curiosidade, quando bem conduzida por alguém que saiba como conduzir e seja um bom instrutor, um bom educador, porque o nosso processo é um processo de nós, dirigentes, nós somos educadores. Sim. E reeducadores, porque às vezes nós pegamos aquilo que vem com algum tipo de vício e temos que reeducar para a vida, reeducar para a religião, reeducar para a doutrina, reeducar para a caminhada do positivo daquilo que a pessoa traz de mediunidade. Então o processo de educação é reeducação permanente e a curiosidade matou o gato. Por que eu digo isso? A curiosidade tem o seu aspecto bom e ela tem o seu aspecto malsão, né? Que é o aspecto de quando você pode acabar, apesar de ter boa capacidade, ter todas as possíveis qualidades, se perder e se prejudicar no processo da curiosidade, que te leva a você trilhar caminhos que não são seus, e todo caminho que não é seu, quando você trilha, você sai fora do caminho. Saindo fora do caminho, você se perde, e se perdendo, você não produz aquilo que você poderia produzir se você estivesse no seu caminho. E aí, dentro desse processo, dessa forma de pensar, eu creio que a religião de Umbanda, ela tem tudo para ser, assim, vamos dizer, uma das que vai, das religiões melhores adaptáveis e possíveis dentro da natureza de capitanear as pessoas para a essência de volta ao que é o princípio, ou se voltar ao que é não somente o processo de religação com a natureza, que é da tradição cristã, né? Que é da tradição muito das religiões são orianas. Porque na essência, nós estamos somente fazendo um retorno ao que nós somos na essência. Porque na essência nós somos seres espirituais, na essência nós somos espíritos, muito provavelmente repetindo situações, aqueles que creem a reencarnação, outros não acreditam nela, acreditam que é uma única só existência, você volta para a massa do todo, ou você volta ao teu princípio, ao teu mundo, como você imagina que seria pós, né, morte, ou seria o mundo espiritual ou espiritualista, da forma como as várias tradições acreditam, mas você é uma essência de um povo originário. E nós somos herdeiros, né? Nós somos, de certa forma, continuadores do que foi os nossos antepassados, os nossos ancestrais. Na nossa ancestralidade está, muito provavelmente, princípios ou bases do que nós somos hoje em questão de religião. Então eu prevejo, né, dentro do meu ponto de vista, que a Umbanda ela tem que se modernizar sim, ela tem que crescer sim, somente que nós temos que ter a sabedoria de compreender, né, que nós estamos no mundo. Então o mundo tem a forma dele se expressar e a forma dele conduzir. Concordo que nós tenhamos que ter... É difícil, né, hoje você fazer o que era feito no passado. Você produzir todos os seus processos, produzir todos os seus produtos, produzir tudo aquilo que você efetivamente usa. Por isso existem as casas de artigos religiosos, que elas têm o seu valor, têm a sua importância, sem dúvida nenhuma, no processo. Só que algumas questões, né, e aí é o fundamento, que vai variar de vertente para vertente. Algumas coisas têm que ser confeccionadas ou têm que sair da sua própria mão. Sim, né? concordo, Porque concordo. Você não pode banalizar um princípio ou um fundamento. E algumas coisas são adaptáveis e podem ser utilizáveis. Somente que nessa evolução nós temos que compreender que nós temos que ter o discernimento de ver o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, aquilo que é possível e aquilo que mesmo que fosse possível se torna impossível porque sai fora do que é a vertente do fundamento. É somente esse cuidado, mas a religião tem tudo para crescer e eu vejo a nossa religião no futuro uma das potentes religiões, porque é o que eu digo, ela volta para a nossa essência, ela se volta para a nossa existência enquanto não seres humanos ou Pai Ortiz, Pai Miguel, Mãe Cláudia, Pai Cardoso, seja lá qual for o nosso irmão, né, ou algum nosso familiar. Ela é muito mais do que tudo isso. Sem dúvida. Né? Ela é aquilo que foi a nossa ancestralidade, é aquilo que foi o nosso processo dos nossos antepassados em constante evolução.
E uma coisa que eu vejo bacana na religião de Umbanda é que ela não aponta para as outras religiões. Não condena, não critica e não julga. Então, assim, e outra, ela tem esse lado de abraçar, né? Hoje a gente tem uma coisa muito grave acontecendo, as pessoas com relação à etnia, a gente vê muitos problemas com as pessoas com problemas regionais, a pessoa de tal região. Então, esse lado das pessoas apontarem, né, de julgarem as pessoas, a região de Umbanda ela não tem isso, ela abraça, porque todos nós somos irmãos e assim nós compreendemos que cada religião é uma maneira da pessoa entender Deus. Então a gente tem essa característica. Eu vejo que é uma religião que tem esse potencial, um potencial muito positivo de fazer com que as coisas realmente sejam observadas de uma maneira muito respeitosa. Então a característica da espiritualidade é muito importante. E esse lado do médium, você médium de terreiro que está nos assistindo, você dirigente espiritual, é importante a gente criar sim uma unidade de pensamento, né? Mesmo que você não comungue de algumas situações que às vezes são colocadas dentro do canal de aulas, porque como eu falei, no canal de aulas ele está vinculado a um trabalho específico, né? Está vinculado a um trabalho específico, mas que a gente possa criar essa unidade de pensamento. Principalmente a gente tem a Carta Magna da Umbanda, hoje a gente já tem trabalhos que são abertos a todas as pessoas que quiserem colaborar, que quiserem participar, que quiserem fazer parte, para que a gente possa criar esse grande movimento positivo dentro da religião, junto a todas as vertentes, a todos os segmentos que estão dentro da Umbanda, e convidando também você, meu irmão, minha irmã, que é de outro segmento religioso, que queira interagir, fazer essa conversa interreligiosa, que você tem um trabalho interreligioso que é importante também dentro desse processo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho interreligioso que você tem feito. Na verdade, dentro do caminhar, né, dentro da próprio desenvolver do processo nosso de Umbanda, no caminho que é natural, e é o que eu digo, as coisas elas vão surgindo naturalmente. No caminhar surgiu a necessidade de formar um grupo, que foi o Fórum Interreligioso da cidade de Guarulhos, dentro de princípios dessa não conversão e nem proselitismo, porque não existe e não deve existir, apesar de em algumas religiões cristãs isso serem princípios deles, né? Fazer, né, o proselitismo e fazer, né, exatamente a conversão no entendimento deles para a salvação. Salvo, nós estamos desde que nós nascemos porque Deus permitiu que nós nascêssemos. Se Ele permitiu é porque, de alguma maneira, né, dentro disso, nós temos a contribuir com o que é natural na sociedade, o que é natural na natureza. Somos seres da natureza. E no processo do interreligioso, que eu compreendi melhor, né? Nós podemos dialogar, nós podemos sentar na mesma mesa, nós podemos comungar dos conhecimentos, sem a necessidade de eu querer converter o outro da outra religião. Ele informa, dentro dos princípios da religião dele, as bases, dialoga, como ele entende a questão do meio ambiente, como ele entende a questão das dificuldades sociais e das exclusões sociais que nós temos, da violência e outros temas que são pertinentes, né, infelizmente, na atual fase de evolução nossa na sociedade humana. E nós explicamos como nós entendemos esses processos e ali vão se trocando valores, vão se trocando informações e saem determinadas atividades, ou deveriam sair determinadas atividades, de ações em prol, primeiro, a cultura de paz, como sempre, né? Porque nós temos que conviver em um mundo pacificado, não um mundo de guerra e polarização, e saem também ações que são voltadas a trabalhos sociais, né? De você atender a parcela do povo que está excluído por falta de uma política pública ou por falta de um governo, uma governança, entender de que aquela parcela da sociedade precisa de uma política pública e não existe aquela política pública por uma questão de ideologia. Sim. Então o ser humano ele acaba se perdendo nos processos porque cria mais divisões e muros do que constrói pontes. E o diálogo interreligioso é a construção das pontes. Inclusive porque se fala muito em liberdade religiosa.
mas nós sabemos como é o processo histórico da construção da sociedade. Hoje se entende que as leis são essas. Amanhã pode chegar e ascender ao poder algum outro de ideologia ou algum outro maluco e restringir isso ou tirar essas leis ou mudar as leis. E restringir novamente ou vir, né, com a questão de corromper processos e retroceder nesses processos, tornando ou criminalizando aquilo que hoje não é crime. Porque depende da conjunção ou de homens, que são seres que vão estar no poder político, não no religioso. Então, o diálogo religioso, eu acredito, é um remédio eficaz, eficiente, para que na continuidade do entendimento entre as religiões, independente de quem ascendeu ao poder, todas as religiões digam, não, ele está errado. Sem dúvida. E não permitir com que leis que venham a censurar a religião ou venham a prejudicar um dos segmentos religiosos seja levada a efeito. Esse é o valor que eu acredito mais importante do diálogo interreligioso. E uma das coisas que o pessoal deve estar se perguntando. Estamos falando aqui sobre médiums, sobre mediunidade, e eu fiz uma pergunta para ele. Por que eu fiz essa pergunta para o Pai Miguel? Para que vocês possam entender. Você médium que está em desenvolvimento, você dirigente espiritual que está nos acompanhando, aquele que acompanha nosso canal de aulas, a gente está pensando no futuro da religião. Não tem como se pensar no futuro da religião sem que o médium que está em desenvolvimento tenha esse entendimento da necessidade do diálogo interreligioso, mesmo porque hoje dentro dos lares nós encontramos o médium de Umbanda, o católico, o protestante, o budista, o ateu, e tem que ter exatamente esse lado da interpretação positiva de todas as coisas para que a gente possa levar a mensagem da nossa religião de Umbanda. Então fica aqui, Pai Miguel, o meu agradecimento nessa sua participação valiosa dentro do nosso trabalho, tá? Porque eu acredito que nós precisamos marcar mais aulas como essa, porque o Pai Miguel ele é um conhecedor profundo sobre a espiritualidade de Umbanda, traz também esse lado do entendimento sobre o candomblé, sobre a questão do espírita, como ele falou. E eu fecho aqui o nosso canal, né, agradecendo a sua participação. Eu gostaria que você desse uma mensagem final para os nossos irmãos. Sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de socializar o conhecimento, né, de socializar a experiência e levar adiante de que muito do que é fundamento deve ser preservado e deve ser guardado a sete chaves, no bom sentido da palavra, porque ele é transmissível desde que seja dentro daquela tradição. Sim. Né, faz parte do processo iniciatório. E eu tenho, assim, também a gratidão pela oportunidade, e nós teríamos outras formas de analisar por outros ângulos e outros prismas esse mesmo assunto, né? E também um assunto de mediunidade. Tenho certeza que Deus vai permitir a gente ainda ter uma oportunidade de dialogar e conversar, porque nós temos a necessidade premente de deixar o legado, né? Deixar a informação. Eu não posso, pura e simplesmente, ir para o túmulo levando o meu conhecimento ou levando aquilo que aprendi e privando as pessoas de também aprenderem ou também terem a oportunidade de ouvir aquela sua experiência ou aquela sua forma de aprendizado ou que foi a sua condução para a espiritualidade, desde que formatada dentro de princípios e bases sólidas, conforme foi e é a tradição do Pai Ortiz, conforme é e foi a minha tradição, em reverência a todos os nossos ancestrais, os nossos antepassados e também aos nossos guias, porque não é justo, né, que o que é bom ou aquilo que foi positivo e serve para muitas pessoas e ajudou a muitas pessoas seja levado para o túmulo. Com certeza. Deve ficar socializado. Aí é a importância das aulas, aí a importância dos cursos. Maravilhoso. Então fica aqui esse agradecimento aos nossos irmãos do canal de aulas. Agradeço a todos vocês. Não esqueça, aperte o sininho, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal.